Boa noite, colegas. Tudo bem? Bom, vim compartilhar minha experiência com vocês. Espero que a gente possa trocar algumas conversas juntos, que a gente possa aprender um pouco mais. É sempre bom estar com colegas, rever outros colegas. Bom, vou começar falando então de como eu cheguei em GPP. Eu sou da Zona Leste, morei a minha vida inteira aqui na Zona Leste, então acompanhei a trajetória, né, da universidade pública na Zona Leste. Então, as lutas do Padre Chicão, do Padre Rosalvino, e era um sonho, então, ter a universidade aqui na Zona Leste. Eu morava a 2 quilômetros daqui. E quando a universidade, então, começou e os cursos começaram a ser ventilados, quais seriam os cursos, eu já trabalhava no Serviço Social da Indústria, no SESI. E trabalhava com programas esportivos sociais, com programas sociais de formação esportiva para crianças e adolescentes. E foi também no momento que a lei das ONGs, das OCIPs estavam sendo criadas, tinham sido já aprovadas, e estava naquele boom da responsabilidade social, do terceiro setor, e eu comecei a me apropriar dessas coisas, a estudar um pouco isso. Porque como eu trabalhava no Serviço Social da Indústria, eu não entendia, né? Porque as indústrias, tendo um braço social, que era o SESI, resolviam fazer investimento social privado e ter as suas próprias organizações. E eu queria entender um pouco isso, então, e por isso que eu comecei a estudar e fui fazer uma pós-graduação. Eu já tinha uma formação, eu sou profissional de educação física, né, minha formação inicial, e eu fui fazer, então, uma pós-graduação em gestão do terceiro setor, para conhecer um pouquinho disso. E aí entrei em 2004 na especialização, e 2005, em 2004, né, quando começou 2005, foi a primeira turma aqui. E aí eu entrei, então, entrei, e aí eu fiz junto a especialização com os primeiros anos, né, da graduação. E foi por isso que eu cheguei aqui, então, basicamente pelo terceiro setor, pensando em investimento social privado, pensando na indústria, na iniciativa privada. E acabei, né, então, enveredando por um lado mais da questão social, porque aí eu fui, durante o meu trabalho, no desenvolvimento do meu trabalho, eu me deparei com questões sociais importantes, né, na formação esportiva e no respeito ou na qualidade que com qual o serviço é prestado. E foi por isso que eu cheguei aqui. Então, eu já estava na empresa e aí, então, só que eu tinha uma limitação na empresa. Por quê? Eu tinha uma formação muito específica, eu era uma técnica, né? Eu era uma professora de educação física e trabalhava basicamente na área técnica. E aí, a gestão de políticas públicas me propiciou transitar por outros setores da empresa, né? Eu pude transitar pela área da saúde, que era uma área que eu não tinha muita intimidade, mas a graduação aqui me ajudou muito. E a minha expectativa nos anos iniciais, eu fui a primeira turma, né? E na primeira turma, a maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas com quem eu convivia, já era uma segunda graduação. Então, eram pessoas que já tinham outras experiências. E isso foi muito interessante, porque tinha jornalistas, geógrafos, professores. E essa ebulição dessas pessoas, assim, eram pessoas muito politizadas, muito preparadas. Então, eu aprendi muito com essas pessoas. Foi muito bom, né? Porque até então eu lidava com pessoas da minha área. Eu estava numa área muito específica, né? E eu lidava com essas pessoas. E ter essa amplitude. Então, gestão de políticas públicas me permitiu isso, essa visão ampliada da gestão pública e da atuação na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade. Isso foi muito, muito rico para mim. Eu também sentia, assim, como a gente era a primeira turma, e a aula inaugural foi dada pelo professor José Álvaro Moisés e a professora Evelyn Levi. O Leroy deve lembrar. E foi muito interessante, porque a impressão que eu tinha, né, acredito que os colegas também tinham, era que assim, os professores sabiam que estavam fazendo história, né? Estar na Zona Leste, na universidade pública, numa região tão necessitada como a nossa,
era algo diferente. E a proposta da universidade era algo diferente, né? Não existia, assim, até então, as disciplinas de resolução de problemas, essas coisas eram muito novas para nós, era muito nova para a graduação. E ao mesmo tempo que a gente sentia esse enorme orgulho dos professores, essa saber que estavam fazendo história, saber que estavam, né, criando uma obra, ao mesmo tempo era uma insegurança enorme, porque os alunos que entravam, os mais jovens, né, eles sentiam essa insegurança. O que será? Será que vai ter mercado para isso? Será que isso resolve alguma coisa? Será que fazer essa disciplina de RP? Por que eu não estou fazendo gestão financeira? Por que eu não estou fazendo economia? Por que eu não estou fazendo essas outras coisas, né? Então foi um período muito, muito rico, de muito aprendizado. E como eu vi o curso, né, e a relação com o mercado de trabalho nos anos iniciais. Como eu já estava empregada, né, era algo que não era uma premência, né? Eu não precisava estudar e conseguir o diploma para ingressar no mercado de trabalho. Eu já estava ingressando e já estava numa área que eu entendia que era afeta, né, afim, alinhada com o que eu estava fazendo. Mas eu acho que tem muito campo. Acho que a gente, assim, a área de gestão pública, né, o campo de públicas tem um campo enorme de atuação. Mas a gente precisa saber transitar por ele, porque também não é tão fácil, né? Eu imagino, para quem está começando, não é tão fácil você conhecer os caminhos ou conseguir transitar por um itinerário formativo que te permita garantir recursos para depois, né, conseguir uma empregabilidade legal. Eu lembro que muitas vezes eu tentei fazer outras disciplinas em outras faculdades, né, em outros grupos aqui da universidade. Como eu sempre trabalhei, estudava à noite, eu não tive essa condição. Por isso que eu até demorei até um pouco mais, né, para me formar, porque aí eu usei alguns anos para fazer algumas disciplinas optativas que permitiriam eu transitar de uma forma mais, sei lá, mais ampliada, com um conhecimento um pouco mais ampliado do que a área que a gente estava fazendo. Então, como eu já era da educação física, eu fiz algumas disciplinas de lazer e turismo, na área de patrimônio, histórico e cultural, que foi permitindo, foi ajudando esse itinerário, né? Fui muito feliz nessas disciplinas, porque eu pude conviver com pessoas muito especiais de outros cursos, que hoje até nem estão mais na universidade, mas que por um tempo foram basilares aqui, né, na universidade. Algumas ainda estão aqui. Bom, falar sobre o desenvolvimento do curso. Durante o curso, eu demorei muito, né, gente? Então, assim, eu comecei em 2005 e terminei em 2013, para vocês terem uma ideia. Eu fiz em 8 anos a graduação. Por conta disso, eu fiz os 2 primeiros anos junto com a pós, e depois, por conta de GPP, né, na empresa, houve lá um processo seletivo e as pessoas foram olhar os currículos, e como eu não tinha terminado, mas eu já tinha gestão de políticas públicas, eu fui convidada para assumir outros cargos, e aí um desses cargos eu viajava muito, então eu tive que trancar por 2 anos, porque eu viajava praticamente todo dia pelo estado de São Paulo inteiro. A entidade onde eu trabalho tem 170 unidades escolares e 54 centros de atividades, então dá conta. Para conhecer, para visitar, viajar, fazer visitas técnicas, eu tinha que me ausentar muito. Isso acabou fazendo com que eu atrasasse um pouco. Mas foi muito bom porque eu conheci várias turmas, né? Fiz disciplina, acho que com quase todas as turmas de GPP. E conhecer essas pessoas e trabalhar com pessoas tão diferentes, né? Aprender com pessoas tão diferentes foi muito bom. Acho que era isso que eu tinha para falar. Aí eu passo para a Aline, depois nós continuamos. Boa noite a todos os colegas. É um prazer voltar à universidade, né? Agradeço o convite do professor e a iniciativa do projeto, porque quando iniciamos não tínhamos esse bate-papo, né? Até porque não haviam egressos, mas, enfim, acho que é muito rico para compor a grade curricular do curso como um todo, né? Bom, eu optei por GPP. No início eu pensei em fazer relações internacionais, gostava muito da dimensão da geopolítica, né, vinculada à área de relações internacionais,
mas, enfim, não aconteceu. E me interessei na época, eu não era daqui, sou do interior de São Paulo, de Americana, e a gente conhecia os cursos pelo Guia do Estudante, né? E foi muito bacana, porque ele mostrava o curso de gestão de políticas públicas, olhando um pouco para a burocracia, mas muito forte para esse viés também da política. Como eu já tinha esse interesse, mas enfim, não segui para a área de RI, vou prestar GPP. Me encantei, né, quando chego aqui, e o grupo era um grupo de pessoas muito interessantes, diferente da colega, e acho que já em 2006 vieram um grupo de pessoas muito jovens, né? A nossa turma era composta por vários jovens e muito interessados em alterar as dinâmicas sociais do Brasil, né? E muito engajados nesse intuito de pensar Brasil e pensar Brasil por meio de gestão de políticas públicas. Ainda se fazia alguma confusão sobre administração pública, gestão de políticas públicas, né? Mas a grande intenção era pessoas engajadas querendo se aprofundar em assuntos como economia, Estado e sociedade, relação de Estado e sociedade. Então isso foi o que me encantou e a minha expectativa também. Eu queria me aprofundar bastante naquilo que eu lia nos jornais e nas manchetes, mas ainda não entendia conceitualmente. Então, uma das minhas principais expectativas era entender um pouco mais sobre esses assuntos, economia, política, relação Estado-sociedade. Meu desenvolvimento no curso. Logo no final do primeiro ano do curso, a gente tem o curso de GPP, acho que a IACH como um todo tem uma parceria para estágio, e eu comecei a estagiar no CRAS de Cidade Tiradentes, que fica mais para lá um pouquinho, né? E lá foi muito bacana porque a gente tinha um coordenador bastante arrojado e que permitiu que os estagiários, eram 2 estagiários de GPP, eles pensassem no redesenho de processo da estrutura para oferecer um serviço melhor, um serviço mais acolhedor para a comunidade. E então isso me fez interessar por olhar para a dimensão burocrática pública e ver como que os serviços públicos poderiam ser pensados de forma a atender melhor a sociedade. Paralelo a isso, ao redesenho do processo, ele também permitiu que a gente participasse de um processo de parecer técnico dos convênios que o CRAS, via Secretaria Municipal SMADES, faziam com as ONGs para parceria dos CCAs, que são Centros para Criança e Adolescente, e os CJ, Centros para a Juventude. Então, a gente recebia as propostas das ONGs e, junto com ele, obviamente, analisava se elas estavam adequadas tecnicamente, pedagogicamente, se aquilo que elas ofereciam de estrutura era adequado ao atendimento das crianças e jovens. E aí eu fui me interessando um pouco também para olhar como esses projetos, como essas propostas poderiam ser melhor qualificadas, poderiam ser pensadas de forma mais integradas, quais projetos seriam oferecidos para as crianças, para os adolescentes. E aí eu comecei a desenvolver, em parceria com as ONGs locais, consultoria para ajudá-las a escrever os projetos, a pensar a oferta desses serviços. Em uma dessas consultorias, eu fui convidada foi aprovado um CJ para 180 jovens, e aí eu fui convidada para coordenar esse Centro da Juventude em Cidade Tiradentes, chamava Estação da Juventude, e isso tudo estava no terceiro ano de faculdade, né? Comecei no primeiro ano, final, fiz 2 anos de estágio no CRAS, e logo no final dos 2 anos de estágio, fui convidada para coordenar esse Centro para a Juventude lá em Cidade Tiradentes. E aí foi um desafio muito grande, porque eu estava do lado da administração direta, né?
ali dando pareceres, olhando as prestações de contas, criticando muitas coisas. Olha, mas por que que essa nota tá desse jeito? Por que que isso tá assim? Não tá certo. E aí eu me vi do outro lado da história, né? Tendo que prestar contas, enfim, e tendo que tratar com uma contratualização com o serviço público, no caso da assistência social, bastante amarrado e bastante burocrático do ponto de vista que você não tem flexibilidade para trabalhar de acordo com as necessidades do usuário e dos equipamentos, né? Enfim, e acho que uma das coisas que foram interessantes, os professores nessa época da faculdade também eram muito, a gente conversava muito, eu tive como orientador de TCC o José Carlos Vaz, né, um super parceiro, e a gente discutiu muito sobre, né, olha, o que faço, o que não faço, tanto que essa dicotomia, uma hora você está na administração direta, os impasses, e depois você troca de cadeira, tá na administração indireta, me fez pensar que para o TCC eu fiz analisei 10 anos da gestão municipal de assistência social para pensar continuidade e descontinuidade na administração pública e pensar um pouco no desenho do processo, no desenho do SUAS, do desenho da política, como que isso poderia ser, né? Porque você descentraliza uma política, usando um termo que acho que o professor Coelho já trabalhou com vocês, você está lá na burocracia nível de rua, né? Você tem que trabalhar com decisões que são muito complexas. De um lado você tem ferramentas, do outro lado você não tem, isso precisa ser repensado. Tem a ver, eu tô falando um pouco sobre isso, porque vai estar muito ligado com com o segundo eixo do que eu quero falar. Bom, enfim, o desenvolvimento do meu curso foi assim, logo começando a trabalhar, passando de um lado para outro, tendo o suporte nos professores também para discutir essas questões, o engajamento na universidade. Eu não fui ligada diretamente aos movimentos estudantis, mas eu era muito próxima a amigos que eram muito ligados aos movimentos estudantis. O que é bom também, porque aí eles já te trazem as pautas, você participa dos eventos. E em 2006, as grandes pautas estavam vinculadas a questões estruturais da universidade. Preço de cantina, preço do Xerox, o que se fazia, o que se não fazia, né? A estrutura que era oferecida. Tinha uma questão sobre a coordenação do próprio curso, né? Mas eu acho que fez muito sentido, eu acho, da construção, inclusive da minha construção social, da minha construção enquanto persona, participar, não diretamente, mas indiretamente, dos movimentos estudantis que aconteciam aqui dentro da EASH. E se expandiam, porque em alguns casos se unia, né? EASH, USP, Butantã, todas as universidades, né? Eu lembro de um momento que foi muito impactante, que foi contra os decretos, e USP, Unesp, FATEC, Unicamp, na luta professor, funcionário, estudante. Acho que o Leroy vai lembrar, né? Foi um levante bastante interessante, acho que faz parte. E os ENEAPs, né? Os Encontros Nacionais dos Administradores Públicos, acho que é um evento muito importante dos estudantes participarem também. O final do curso, né? Aqui, e da transição para o mercado de trabalho. Ao longo do desenvolvimento do curso, eu fiz essa transição de mercado de trabalho, de estágio para um trabalho CLT, contratada, remunerada, formalmente, né? Foi muito bacana. Eu acho que um diferencial, né, uma avaliação que você fazia do curso e do processo de formação acadêmica no final. Quando eu vim em 2006, eu ouvia muito sobre o projeto pedagógico da EASH. Inclusive, colegas de USP
os que faziam Butantan, FEFELESH, FEA, Letras, questionavam se o projeto ele não visava cursos que eram exclusivamente direcionados ao mercado e questionavam o impacto social e o desenvolvimento, se não eram cursos técnicos, se eram cursos de graduação, enfim. E depois de ter passado por todo o processo, eu tenho certeza que foram cursos incríveis e pensados sobre uma ótica de um projeto pedagógico arrojado. No primeiro ano, quando se faz o ciclo básico, ainda existe o ciclo básico, né? Acho que eu pergunto, porque foi bastante criticado, né? Todo mundo se pergunta, não, mas por que fazer ciclo básico? Porque eu quero ir logo, quero fazer, né? Quando passa, você fala assim, poxa vida, fazer resolução de problemas, em algum momento aqui, no final, do meio para o final da graduação, te faz toda a diferença em você definir como você vai escrever um trabalho, né? Como você vai dividir as prioridades das coisas que você precisa pesquisar. Então, como a colega colocou, te faz entrar em contato com pessoas de outros universos, que vieram para cá com outras intenções, GA, enfim. E eu acho que isso é muito inovador. E talvez por isso tenha causado alguma incerteza, né? Porque quando se faz uma ruptura, né, dentro de uma instituição que é tem aí bastante histórico, pedagógico, causa uma estranheza. Mas eu acho que a EASH tem um projeto extremamente arrojado, inovador e que deve ser continuado. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse primeiro eixo. Bom, o próximo eixo é trajetória profissional com foco no segmento. Caracterizando o segmento profissional, onde eu trabalho como locus, né, de trabalho em GPP. Bom, o Serviço Social da Indústria é uma empresa, é uma entidade criada por uma lei de 1946 que garante que 1,5% da folha de pagamento da indústria vá para a prestação de serviços sociais, de serviço social para a indústria, né? Então ela retorna. Ela tem uma configuração bastante interessante porque ela é uma entidade nacional, de nível nacional, mas ela tem autonomia de gestão estadual, regional, né? Ela tem essa autonomia. E ela tem um modelo de financiamento para garantir que os estados pouco industrializados tenham o recurso da indústria. Então, de tudo que se arrecada, uma parte vai para um departamento nacional que depois faz essa distribuição mais igualitária. Então, teoricamente, São Paulo, a região sudeste, que tem 60% da renda da indústria, né, consegue financiar e fomentar o serviço social nos outros estados da federação. Essa é uma forma, né, de distribuição bem importante para diminuir essa desigualdade da industrialização no nosso país, que ainda existe bastante. Então, o serviço social é feito para planejar e prestar serviço na área de educação, saúde e lazer, né? Originalmente, hoje a gente fala educação, a gente chama de educação e qualidade de vida. E o locus de trabalho, assim, curiosamente, eu não conheço ninguém de GPP, além de mim, que trabalhe no serviço social da indústria, né? Mas eu acredito que seja um campo enorme e talvez, até por desconhecimento, não seja um local de procura, né? De demanda por profissionais. Nós trabalhamos na área de educação, nós temos escolas, né, de ensino fundamental e médio. O Senai, que é uma entidade co-irmã, tem o ensino profissionalizante, e nessas áreas técnicas de gestão, nós temos a área de saúde, de educação, de esporte, de cultura e de nutrição. Então, nessa área de gestão dessas ações, eu entendo como completamente afinadas com o nosso campo de atuação, né? Me sinto hoje muito mais fortalecida de trabalhar nessas áreas por ter cursado o GPP. Isso me permitiu transitar por essas áreas de forma muito mais tranquila do que eu transitaria se eu não tivesse tido a formação.
E a empresa tem as áreas que a gente chama de área meio, né? Porque chama de área fim, são as finalísticas de serviço, que é qualidade de vida e educação. E as áreas meio que tem as áreas, né? A área jurídica, a financeira, auditoria, planejamento, orçamento, que também tem tudo a ver com as disciplinas que nós estudamos aqui e com os recursos que a gente consegue aqui para trabalhar. Então, curiosamente, o SESI fez agora um processo seletivo para trainees. Nós tivemos mais de 3.000 inscritos, depois foi para uma fase de 500 pessoas, acabamos ficando com 30 trainees. Da IASH, de SI. Enfim, mas eu acredito que seja até por desconhecimento, porque a entidade é uma entidade tradicional, criada em 1946, no pós-guerra, para resolver problemas do pós-guerra, né? Que hoje tem que se reinventar a todo momento. Os problemas atuais não são os mesmos do pós-guerra, né? Os alunos, as crianças, os industriários não são os mesmos. Então, é uma entidade que tem que se reinventar a todo momento, porque a gente precisa... o SESI foi pioneiro em muitas coisas nesse país e ele precisa continuar sendo pioneiro e inovando. Então, eu acredito que seja um ótimo espaço de trabalho, um ótimo local a ser almejado, ou pelo menos cogitado por vocês, né, pelas pessoas que estão se formando como local de trabalho. É uma entidade paraestatal, então nós somos seletistas, né, nós entramos por processos seletivos públicos, mas não por concurso. E temos, né, as regras da CLT mesmo, seguimos essas regras agora com a nova reforma, não temos nenhum tipo de, não é estatutário, então não temos nenhum tipo de garantia com relação à manutenção de emprego, nada, nenhum tipo de estabilidade, eu quero dizer. Mas é uma entidade que preza muito pela formação das pessoas, então é uma entidade que investe nas pessoas, nos seus funcionários, nos seus colaboradores. Isso tem sido um motivo de aderência, né, de baixa evasão. Então, a gente tem pouca rotatividade na empresa. Uma parte é boa, e outra parte é péssima, né, porque a gente precisa arejar. Eu acredito que as entidades crescem quando elas têm essa oxigenação, né? Pessoas de dentro querendo melhorar e se esforçando e aprendendo e galgando postos, e ao mesmo tempo pessoas de fora que venham com ideias novas para arejar o sistema. Bom, a experiência profissional de segmento, como chegou, eu cheguei na empresa como professora. Eu falei para vocês que eu sou professora de educação física, minha primeira formação. Eu entrei há 21 anos atrás como professora numa escola SESI. E aí fui para a área de esportes e fui trabalhar com produção de eventos na entidade, depois prestei outros processos, fui coordenar uma área de esportes. Até então eu trabalhava numa unidade operacional, numa das 54 unidades do SESI. E em 2000 eu prestei um outro processo seletivo e fui trabalhar na sede. Aí fui para a área de administração mesmo, trabalhando ainda com a parte técnica, mas já na área de administração, na área interna da empresa. Em 2005 entrei aqui, em 2007 então fui convidada para assumir um cargo de gestão, de direção da área de esportes. Um ano depois fui para a área de saúde, assumi a gestão da área de saúde. 2 anos depois eu assumi uma unidade operacional do SESI. Então eu sou uma executiva, eu faço execução, não faço formulação de políticas na empresa, né? Isso é feito no nível da sede, no nível central. E eu executo as políticas da empresa. Então, trabalho na execução, né, na avaliação dos serviços. Estou lá, na linha de frente mesmo. Agora eu voltei para a linha de frente e trabalho, né, diretamente numa escola, no espaço esportivo, no teatro. Eu não sei se vocês conhecem uma unidade, alguém conhece uma unidade do SESI? Alguém conhece uma unidade do CEL? É mais ou menos, né? O SESI tem essa configuração de ter todos os serviços no mesmo lugar. Então, nós temos no mesmo campi, nós temos a escola, nós temos uma área esportiva, nós temos teatro, área de nutrição, alguns lugares ambulatórios odontológicos para a área de saúde, para a unidade de segurança e saúde do trabalhador.
Então, eu trabalho aqui na unidade de Itaquera, né, em Arthur Alvim. É uma unidade que tem 1.000 alunos do ensino fundamental, mais 1.000 alunos na área de esportes. E eu trabalho na operação. E acredito que esse seja um locus muito, muito interessante para os egressos de gestão de políticas públicas. A relação com a formação em GPP, eu acredito que a relação é muito grande e sejam dois níveis. Na área de ferramentas, né? Então, assim, o que GPP me ajuda na minha atuação? Né? Então, assim, as disciplinas de ferramentais mesmo, né? De planejamento estratégico, de administração financeira e orçamentária, de economia, ajudam nas ferramentas no dia a dia, no operacional. E as outras disciplinas, teoria política, né, me ajudam na questão de pensar o cenário onde eu estou inserida, a população que eu atendo e como inovar e melhorar o atendimento para essas pessoas. Né? Como fazer um serviço realmente significante, que faça diferença na vida das pessoas. Né? Não ser um serviço a mais, mas ser o serviço social que realmente faça diferença na vida das pessoas. Vou falar um pouquinho agora das competências, né, que o segmento requer do profissional. Eu acho que do ponto de vista, vou separar as competências em conhecimentos, habilidades, atitudes, um pouquinho só para a gente continuar na nossa questão mais didática. Eu acho que com relação aos conhecimentos, a visão de cenários, a questão de teoria política, o SESI pertence à Fiesp, né, uma entidade totalmente envolvida em questões de política industrial. Então, esses conhecimentos nos permitem transitar um pouco melhor por esses cenários um pouco conturbados, né? A questão de planejamento e estratégia. Acredito que esses sejam conhecimentos importantes para a gente atuar profissionalmente na empresa, no sistema. Com relação às habilidades, eu talvez separe um pouquinho operacionais, né? A questão de administrativo, as rotinas de administração, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de crise, gestão de pessoas, né? Gestão financeira, gestão orçamentária. A questão orçamentária hoje é premente nas entidades, né? Como eu disse para vocês, a nossa forma de financiamento é a folha de pagamento da indústria. Com a indústria passando pelo que passou nesses últimos 3, 4 anos, a gente teve uma redução importante de receita e a gente precisa continuar fazendo as coisas. Nós trabalhamos com serviços longos, quer dizer, uma criança que entra no primeiro ano do ensino fundamental, ela só pode sair no terceiro ano do ensino médio. Nós temos 12 anos de serviço que temos que trabalhar, né? Temos que atender. E não dá para falar, né? Não vamos fazer o serviço. Então, fazer mais com menos é um desafio enorme hoje nas entidades. Com relação a comportamentos, né, atitudinais, eu acredito que a capacidade de flexibilidade, negociação, resiliência, assertividade, proatividade sejam questões que a gente transita por aqui, trabalha muito na área de GPP, na maioria das disciplinas, e que isso qualquer profissional em qualquer segmento, né? Hoje nós precisamos ter competências atitudinais que nos permitam caminhar em cenários turbulentos, né? Nesse mundo volátil, incerto e veloz que nós vivemos, que não é característico da entidade do trabalho, mas de todo o cenário, né? Da formação, da trajetória. E, falando numa breve avaliação do que faltou, eu queria falar um pouquinho, algo que eu sinto em toda a universidade, né? Que todos devem sentir, que é a questão da maior integração. Quer dizer, a gente às vezes ainda trabalha muito por disciplina, embora essa universidade seja um pouco diferenciada nesse sentido, mas a gente ainda trabalha muito por disciplina e a gente talvez não consiga fazer, né, esse trânsito, essa integração entre tudo que a gente aprende e usar de uma forma, né, mais adequada ou talvez mais significante para o serviço que a gente faz.
Então, talvez seja esse o exercício. Embora as disciplinas aqui, né, resolução de problemas, tentem tratar dessas questões, mesmo assim, depois que a gente começa o itinerário, a gente vai lá na disciplina economia, né, teoria política, e a gente acaba não conseguindo fazer essa integração maior. Faltou, talvez no início, nós tínhamos docentes que tinham pouca, como nós, né, que era uma área muito nova, então docentes que tinham pouca experiência na área pública, né? Nós tivemos alguns exemplos, e assim, apesar dos esforços, apesar, né, pessoas extremamente competentes, mas com falta de experiência na área pública. Então, talvez isso em alguns momentos a gente sentiu. Não sei se vocês sentem hoje, porque isso já deve ter mudado muito, né? Até porque acredito que alguns egressos até já estejam, né, ministrando disciplinas aqui. E talvez da parte ferramental mesmo, operacional, né, da mão na massa ali do dia a dia, eu senti falta, particularmente da questão de finanças e orçamento. Senti bastante falta disso, assim, a questão de contabilidade pública, né, de gestão financeira, de entidades, né, prestação de contas e orçamento, né, a trabalhar mais, ter mais experiência, talvez mais, vivenciar mais a questão do planejamento orçamentário nas entidades. Isso eu tive que tive que trabalhar bastante, estudar bastante, ralei um pouquinho, sofri um pouquinho para engrenar. Basicamente acho que foi isso. Acho que eu tratei dos temas pedidos, e aí eu fico depois à disposição para a gente conversar. Bom, dando segmento, né, caracterizar o segmento profissional como locus de trabalho. Então, há 7 anos eu trabalho numa OS, que é uma organização social chamada Catavento Cultural e Educacional. A maioria das pessoas conhecem por causa do Museu Catavento, que fica ali no centro, né? E a OS, ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e ela tem a qualificação, a OS é uma qualificação para as entidades privadas sem fins lucrativos, para que elas contratualizem com o Estado, com alguns objetos específicos, né? As OS, elas surgiram no bojo da reforma do Estado, né? Quando se pensou lá em 95 em desburocratizar o Estado, desonerar o Estado também, e que a sociedade pudesse ajudar a oferecer serviços de forma mais qualificada. Qualificada em que sentido? Pessoas especializadas em temas para oferecer esses serviços públicos à sociedade. E o grande diferencial também quando essa entidade recebe a qualificação de OS, faz a vinculação com um serviço público, é o contrato de gestão, é a forma com que uma OS se vincula. E o contrato de gestão, ele tem várias dimensões, um plano de ação que define metas de processo e metas de resultado. A flexibilidade para você trabalhar num orçamento dentro de um programa público vinculado à Secretaria de Estado, ele é mais flexível. Por exemplo, por isso que eu falei que era importante falar lá quando eu trabalhei na ONG, né? Quando a gente contratava com assistência social, o orçamento ele é extremamente carimbado, né? Então, você tem que gastar lá com materiais de consumo, materiais pedagógicos. E você tem que gastar com alimentação. Às vezes você não precisa gastar tanto com alimentação, você está precisando de uma estrutura física, mas não é possível. Dentro do contrato de gestão da UES, essa relação ela é mais flexível porque você vai mostrando as necessidades. Isso é um aspecto que é interessante. E pensando em redesenho de processo, como o contrato de gestão define metas para serem executadas,
eu acredito que você presta contas, o processo de prestação de contas, ele é bastante rigoroso também, né? Então, você consegue pensar num desenho que atenda o seu público definido e você tem que comprovar que isso aconteceu. E não comprovar só por metas de resultado. Tem relatórios de gestão, tem pesquisas de satisfação que mostram se a qualidade do programa está sendo atendida ou não. É interessante falar que a lei federal ela é de 98, que institui as organizações sociais, e São Paulo foi bastante arrojado também. Os estados eles definem as suas leis, né, de contratualização por OS. O caso de São Paulo também é de 98, do governo federal de 98, do estado de São Paulo também de 98. E no caso de São Paulo, um modelo OS pode contratualizar com cultura, saúde, esporte, mas em que pese a gente só ter vinculação aqui no estado com cultura e saúde. Né? Tem mais um segmento, se eu não me engano, no governo do estado, mas não me fugiu agora. Educação, acho que não me veio à cabeça. Ciência e tecnologia. Acho que é ciência e tecnologia. No governo federal é ciência e tecnologia também. E então, esse é o locus de trabalho da organização social. Falar da minha experiência um pouco lá. Quando eu estava em Cidade Tiradentes, algumas pessoas foram visitar o programa, porque a gente, além daquilo que era pedido enquanto ação vinculada ao Estado, a gente fazia algumas propostas diferentes. Nesse Centro para a Juventude tinha um estúdio musical, então a gente promovia gravação de CDs para os grupos locais. A gente estimulava que os aprendizes fizessem projetos para conseguir financiamento via VAI, que é um programa do município. A própria organização escrevia projetos para complementar o seu orçamento com esses outros, então aí a gente conseguia comprar alguma coisa de estrutura, violões, por exemplo, tudo mais. E nessa trajetória de algumas pessoas irem visitar o programa, uma delas me conheceu, que é a superintendente de formação cultural do programa Fábricas de Cultura, vinculado à UES Catavento. Eu trabalho no programa Fábricas de Cultura, na UES Catavento Cultural. Esse programa ele é um programa do governo do estado, que tem 10 fábricas na cidade como um todo. 5 delas são vinculadas a uma OS, que chama Poieses, e as outras 5, todas na Zona Leste, são vinculadas à OS Catavento. E ela me conheceu lá em Cidade Tiradentes e me chamou para trabalhar com ela no programa Fábricas de Cultura. Eu ainda não conhecia muito sobre o segmento OS, enfim, para mim era um programa do governo que estava sendo desenhado e estava sendo executado por uma ONG, né? Na realidade, a gente pensa sempre naquilo que é mais próximo, né? E aí eu vim conhecer esse modelo de gestão trabalhando lá, por meio desse convite. O que me interessou muito, inclusive, por ser um modelo arrojado, e é um modelo que ele vem sendo construído em parceria com o Estado, que faz a fiscalização do projeto, a secretaria que faz, e as OS que fazem a execução do serviço, inclusive para melhorar metas que podem ser desenvolvidas e melhorar a prestação de contas. Acho que é interessante vocês saberem, se vocês entrarem no site da transparência do governo do estado, tá tudo lá. Contrato de gestão, os relatórios de prestação de contas. Então é bastante interessante vocês saberem isso também, né? A gente é bem antenado com a política de transparência aí. Enfim, ela me convidou para trabalhar lá. Na primeira semana, na primeira e segunda semana, a intenção era que eu fosse coordenadora de uma unidade local. Mas, diante do meu interesse de gostar de pensar em desenhar processos, ela me chamou para trabalhar na administração central com ela, né? Então, eu comecei como assistente de formação cultural e hoje eu sou gerente de formação cultural. E coordeno junto com ela
toda a parte pedagógica do programa, que é a oferta de cursos em diversas áreas da cultura, dança, circo, teatro, música, artes plásticas. A gente coordena 160 educadores. Xadrez, tem xadrez. 160 educadores. Cada fábrica na área de formação cultural atende de 1.500 a 2.100 aprendizes, crianças, jovens e adultos, por semestre. E a gente pensa toda a configuração da grade de atividades que vão ser oferecidas no âmbito da formação cultural. O programa Fábricas, além de formação cultural, tem a vertente de difusão, que oferece e cede o espaço para os grupos locais, e aos finais de semana também tem uma programação no teatro. Cada fábrica de cultura tem um teatro com 300 lugares, em torno de 17 salas, estúdios de gravação. E tem, no caso das fábricas da Zona Leste, a programação dos finais de semana é feita praticamente 80% pelos grupos e coletivos locais. Quais habilidades que isso exige, e aí pensando enquanto profissional de gestão de políticas públicas, não vou nem fazer uma abordagem pessoal, mas profissional de políticas públicas. Eu acho que ele pede que que o profissional de políticas públicas goste da área. Eu acho que é fundamental, quando se trabalha no MOES, que você tenha pelo menos um interesse pelo segmento. Se for saúde, você tem que ter um pouco de conhecimento na área da saúde. Se for cultura, um pouco de conhecimento ou gostar muito, ter feito projetos vinculados à área. Nós entrevistamos muitos alunos de GPP, em especial para o cargo de assistente de subgerente de formação cultural, que é o assistente de coordenação local da Fábrica de Cultura. Alguns, inclusive, já compõem, já compuseram a grade de funcionários, né, do programa, e porque, ao longo da trajetória, fizeram, inclusive, extensão ou alguma coisa relacionada à área, né? Isso é bastante interessante. Ter trabalhado, feito estágio em equipamentos públicos também é uma competência interessante. Trabalhar com prestação de contas, né? Toda OS trabalha muito com prestação de contas e com execução de metas, né? Porque precisa dar o resultado para que tenha continuidade no contrato. Anualmente, o contrato de gestão ele dura 5 anos, mas anualmente se faz um plano de ação novo para que ele seja aprovado, porque também estamos suscetíveis às crises, né? Tivemos anos aí que a redução orçamentária foi na faixa de 30%. Então, o que você faz? Você tem 30%? Você tem que tomar decisões como: vamos dispensar pessoas? Porque no fim das contas, o que a gente quer menos impactar é a oferta para o cidadão, para a ponta, para os aprendizes que estão sendo atendidos. Então você pensa, talvez seja o caso de o curso que tem 6 horas semanais ser oferecido em 4 horas semanais. Você vai redesenhando o seu processo para que aquilo caiba dentro do orçamento. Você despeça menos pessoas, mas você continue atendendo a comunidade de uma forma satisfatória. Então, flexibilidade é uma atitude necessária às pessoas que trabalham que trabalham com contratos com a administração pública no geral, porque todos estão suscetíveis às questões orçamentárias públicas. Então, você não pode ficar lá fragilizado e, enfim, você tem que pensar numa questão para resolver o problema, né? E isso, acho que é uma das habilidades mais fortes das pessoas que trabalham dentro do modelo, né? Fazer uma breve avaliação do que faltou no curso. Enquanto nesses 7 anos, no 3º ano que eu estava trabalhando no Catavento, eu também me vi
no momento que eu precisava tomar um contato novamente com conceitos na área da gestão pública e com ferramentas que me permitisse atuar nesse cenário, porque o programa é muito grande. A gente está falando aí, cada fábrica atende só em alunos 2.000 por fábrica, são 160 educadores, mais 30 profissionais da equipe técnica, mais 30 profissionais de uma equipe de biblioteca. Então, eu precisava rever processos que permitissem trabalhar melhor. E eu me candidatei ao mestrado profissional de gestão de políticas públicas da GV, fui fazer, né, foi muito interessante. Tive contato com algumas pessoas que a gente estudou, tive aula com o Bresser, e aí me fez sentido pensar em reforma do Estado e tudo mais. Com a Regina Pacheco, que é coordenadora do curso e que fez parte do MARE, do Ministério de Administração e Reforma do Estado, então aí eu pude entender melhor também esse universo do modelo, né? Então, acho que também a gente tem que, ao longo, procurar sempre estudar mais, enfim. E falando nisso, do que eu senti falta, eu vi que agora tem o GPP Lab, né, o laboratório de GPP. Talvez uma coisa que me fez falta, pensando hoje, é alguma matéria ou algum laboratório que permitisse que a gente instrumentalizasse aquilo que a gente está aprendendo. Por exemplo, pensar em orçamento participativo. Como que a gente constrói um orçamento participativo? Em PPA. A gente estudou bastante PPA, mas vamos desenhar um PPA? Agora existem várias ferramentas, design thinking, por exemplo. Espaço dentro da graduação que permitisse que a gente trabalhasse ferramentas de gestão pública. Porque isso faz falta para o profissional, no final das contas, né? A gente não tem só a teoria política, a gente tem que pegar o problema e resolver. Então, eu acho que isso, depois da graduação, a gente acaba correndo atrás. Talvez se isso já iniciasse na graduação, fosse bastante importante para o profissional. Acho que talvez o laboratório fosse um lugar de experimentação nesse sentido, né? Enfim. Acho que é isso. Tem coisas aqui que ficaram para eu falar. No primeiro ano que eu trabalhei, que eu entrei no programa, um dos primeiros projetos foi pensar num sistema de indicadores de desenvolvimento sociocultural. E foi um embate bastante grande, porque como a dimensão cultural ela é bastante simbólica, muitas pessoas questionam como você vai mensurar isso. Mas é possível, e eu lembrei muito da aula da professora Cristiane Caches, que a gente fez avaliação, né? E então foi fundamental para a gente defender, inclusive junto à secretaria, que era possível criar um sistema de indicadores para avaliar minimamente as ações que estavam sendo oferecidas. A gente fez isso nas fábricas da Zona Leste. A Poieses, que é a Outroeste, tem uma outra proposta. Esse projeto de indicadores ele foi apresentado no 4º Seminário Internacional de Políticas Culturais da Casa de Rui Barbosa, no Rio. Está disponível também, se vocês quiserem conhecer. Acho que é isso. Depois abro para perguntas.